Que é realmente dependência emocional? Essa expressão tá super popular, o que acaba trazendo também muitas confusões. Então, nesse episódio, eu vou te explicar o que é a dependência emocional e também algumas possíveis causas, que fatores influenciam para que alguém se torne dependente emocionalmente de outra pessoa. Vem comigo, eu sou a Thaís Torquato, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, e esse é o Me Ajuda Psi, um canal que nasce com a missão para te ajudar a viver uma vida mais significativa. Primeiro de tudo, a dependência emocional não é considerado um transtorno mental específico, daqueles descritos no DSM. O que é isso, né? O Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é uma classificação muito utilizada na psiquiatria, na terapia cognitivo-comportamental. O que é a dependência emocional, então? É um padrão de comportamento onde alguém, uma pessoa, se torna muito, excessivamente dependente de outra. E isso significa que ela coloca grande parte da sua felicidade, do seu bem-estar nas mãos de outra pessoa, muitas vezes sacrificando a própria autonomia e as suas necessidades. Tem alguns comportamentos que são característicos da dependência emocional, que são necessidade constante de aprovação do outro, um medo intenso de abandono, ter foco excessivo no relacionamento, só pensar no relacionamento, ter muita dificuldade de tomar decisão sem a pessoa, né, sem o aval, sem a validação da pessoa, ter uma autoestima relacionada ao relacionamento, então se vê bem, tenho valor, sou uma pessoa significativa se estou num relacionamento, se não estou, isso significa algo negativo sobre mim. E também uma tendência muito grande de idealizar o parceiro ou a parceira. Claro, eu tô falando bastante, né, dá pra perceber que eu tô falando bastante sobre relacionamento amoroso. Porém, essas características, essa dependência emocional também pode ser do pai, da mãe, enfim, da avó, né, de outro parente, até de uma amizade. Não necessariamente a dependência emocional está vinculada a um relacionamento amoroso. Isso também é importante de explicar. Então, quando eu falo ali de idealização, pode ser a idealização da pessoa, né, da qual ela depende. Essa dependência emocional, ela pode ter relação com uma crença central, ou seja, uma ideia muito generalizada, muito enraizada sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, e que nesse caso pode ter relação com uma crença de desamparo, de acreditar que você não é capaz, de que você não consegue sozinha, de que você não é capaz de lidar com os desafios da vida sozinha, que outra pessoa vai ser mais capaz que você. Então, a pessoa, né, acaba se agarrando a quem oferece para ela o mínimo de segurança, de atenção. Muitas vezes também é uma crença de não merecimento. Então pode estar relacionado com uma crença, ou a dependência emocional também pode ser um sintoma dentro de um transtorno. Lembra que eu falei que não é um transtorno, mas pode ser um sintoma de um transtorno, como um transtorno de humor, ou um transtorno de personalidade, como o próprio transtorno de personalidade dependente, ou um transtorno bipolar, borderline, os próprios transtornos depressivos, onde a pessoa, né, não se vê capaz de realizar nada, só para citar alguns exemplos. Mas por si só, a dependência emocional não é um diagnóstico, isso eu queria deixar bem claro. Inclusive, muita atenção aqui, não é para você sair se diagnosticando sozinha, tá? Nem dando um Google ali, muito menos vendo um vídeo de 90 segundos aí nas redes sociais. Isso é um assunto muito sério e deve ser realizado por um profissional capacitado. Por isso que eu tô trazendo aqui a dependência emocional como um padrão de comportamento. E agora eu vou falar de algumas coisas que podem ter influenciado nesse padrão. Lembrando que esses fatores não são únicos, eles se relacionam com o contexto de vida, com os fatores de personalidade, com processos que são complexos. A gente não fala dentro da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, que as coisas são tão simplistas, causa e efeito, né? Podem ter múltiplos fatores ali que influenciam um padrão de comportamento a se estabelecer, tá? Isso faz sentido?
Então, antes de eu falar dos fatores que influenciam, se você tá curtindo, se tá fazendo sentido, sabe o que eu vou pedir, né? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para atingir mais pessoas. Então, um dos fatores que influenciam nesse padrão de comportamento é o histórico de relacionamentos disfuncionais. Pessoas que crescem em ambientes onde os relacionamentos eles são instáveis, ou são abusivos, ou elas são privadas de apoio emocional, podem desenvolver padrões de dependência emocional como uma forma de lidar com essas experiências, né? Então, já que eu não tive esse afeto, essa segurança na minha vida, principalmente ali durante a formação, né, da minha personalidade, primeira infância até minha adolescência, eu posso buscar, projeto, né, acabo buscando em outras pessoas essa segurança que eu não tive. Outro fator é a baixa autoestima. A baixa autoestima ela tem relação com uma autoavaliação negativa de si. Então, em relação à sua capacidade. E aí, pessoas que têm baixa autoestima, elas podem buscar constantemente a validação, a aprovação externa para compensar aí uma falta de confiança em si. Ou seja, né, se ela encontra alguém ali que vai validá-la, ou que vai fazer as coisas por ela, ou que parece um porto seguro, né, pode ser que ela desenvolva aí essa dependência. Um outro ponto que também está relacionado com a baixa autoestima, né? Insegurança. Muitas vezes uma insegurança é relacionada à aparência, às habilidades, outros aspectos de vida, achar que não é bom o suficiente. Também podem levar à dependência emocional, depender de outra pessoa para se sentir segura e para se sentir valorizada. Um outro fator, medo da solidão, que muitas vezes leva as pessoas a permanecerem em relacionamentos que não são satisfatórios, como eu falei, não só relacionamentos amorosos, mas por não quererem estar sozinhas, justamente por acreditar também, porque tem uma crença que estar sozinho é ruim, é negativo, que tem algo de errado com elas, ou que algo ruim vai acontecer, então que precisam ter alguém. Um outro fator que influencia muito na construção desse padrão são os modelos parentais, né? Os pais, os cuidadores. Então, muitas vezes, ver um modelo de dependência emocional pode fazer a pessoa aprender que aquilo ali é o normal, digamos assim, é o correto, né? E acaba imitando isso em outros relacionamentos, aquilo que aprendeu. Outra coisa, falta de habilidade de enfrentamento. O que são as habilidades de enfrentamento, né? Habilidade de lidar com o estresse, com as pressões emocionais, com os desafios da vida, os desafios práticos da vida. Então, essa falta de habilidade de tomar decisão, de resolver problema, de se comunicar, ela muitas vezes faz com que a pessoa se torne dependente, né? Porque ela busca outra pessoa para ou ela se regular, ou ela regular emocionalmente, ou resolver a vida dela. E isso aí gera, muitas vezes, pode, né, contribuir para gerar uma dependência emocional. Outra coisa, evitação, terceirização de responsabilidade. Muitas vezes, né, a pessoa, até por tudo isso que eu já falei, não acreditar que dá conta dos desafios, ficar muito ansiosa, com pensamentos às vezes catastróficos, de não vai conseguir, acaba tirando a responsabilidade de si, colocando no outro. E um outro fator que daí tem mais relação com relacionamento amoroso é essa idealização do amor romântico mesmo. Então, algumas crenças idealizadas sobre o amor romântico, muitas vezes que são reforçadas, são promovidas pela cultura, pelos filmes, pelas músicas, pela literatura. E aí, essa busca incessante de um relacionamento perfeito pode fazer a pessoa não perceber muitas coisas e querer estar num relacionamento a qualquer custo. Outro fator, falta de autonomia pessoal. Então, quem não desenvolveu uma autonomia sólida pode acabar dependendo de outra pessoa, porque ela precisa, desde para fazer uma coisa simples até para uma tomada de decisão mais complexa. E atenção, né? É uma coisa que é importante falar, porque muitas vezes a gente relaciona dependência emocional com estar num relacionamento abusivo. Às vezes a pessoa é dependente, mas ela não está num relacionamento abusivo, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, como eu falei. Porém,
Porém, as pessoas que têm a tendência a esse padrão de comportamento correm muito mais risco de estarem, né, de acabarem sendo envolvidas num relacionamento abusivo justamente por esses fatores todos que eu falei, por essa fragilidade da autoestima, por essa falta de autonomia, por essa falta de habilidade de enfrentamento, por essa insegurança, por muitas vezes acreditar que é aquilo que merece mesmo. Então tem um alerta bem grande aí, porque dependência emocional é risco para relacionamento abusivo. No processo de psicoterapia, muitas vezes a gente vai precisar identificar o que mantém determinados padrões de comportamento. Por isso que é tão importante refletir sobre essas causas, sobre as possíveis causas, podem inclusive ter outras, né? Por muitas vezes a gente vai precisar trabalhar a raiz da questão para desenvolver cada um desses aspectos, para trabalhar a autoestima, por exemplo, para trabalhar a autonomia, para trabalhar as habilidades de enfrentamento. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer algumas estratégias para você lidar com a dependência emocional para além do processo terapêutico. E se você quer mais conteúdos como esse, me encontra lá no @ThaisTorquatopsicóloga, que é o meu Instagram. Espero ter te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.